Acho que não. Vê se está... Tá ok? Bom, gente, eu vou meio falar para a tela. Não, depois eu vou desaparecer na tela. Gente, boa tarde. Então, nós estamos dando início à primeira sessão aí do que a gente está chamando de um mini curso, mas, na verdade, o espírito não é bem um curso. Na verdade, o espírito... Ah, olha aí, tem que tirar... Miguel, está fazendo um eco aqui. É porque tem um delay entre a minha fala e a fala. Então, a ideia, o espírito não é bem um curso tradicional, com aulas expositivas, e vocês vêm aqui e assistem e tal, mas é muito mais, por isso a gente está chamando de diálogos de pesquisa, são encontros de pesquisa. Na verdade, isso foi motivado, nós temos um grupo de pesquisa em torno do LINC, que é o Laboratório Interdisciplinar sobre Informação e Conhecimento, que é um laboratório que é desenvolvido em conjunto pelo IBICT e pela UFRJ, já desde 2004, nós temos uma revista, enfim. E nós temos um grupo de pesquisa que se aglutinou em torno do LINC, em torno da temática da ciência aberta. Então, nós já estamos desenvolvendo aqui no IBICT um programa de pesquisa em ciência aberta, e compõe esse programa de pesquisa não só as pesquisas de pesquisadores, vamos dizer, sêniores, né, são pesquisadores da casa, professores, etc., mas também as pesquisas de mestrado, doutorado, pós-doutorado e iniciação científica. Nós temos aí um leque de pesquisas sendo desenvolvidas, eu acho até que em alguma oportunidade dessas, acho que vale a pena a gente expor brevemente quais são ou então a gente vai, na verdade, nós estamos refazendo o site, assim que o site estiver pronto, pelo menos com essas informações sobre as pesquisas, eu aviso vocês para vocês darem uma visitada lá e terem uma noção das pesquisas. Me disseram que tem que ativar o áudio do stream. Eu pensei que já estava. Está recebendo. Tá? Deixa eu perguntar aqui. Você está... talvez seja lá onde a pessoa está conectada. Porque... Aumentar? Ou então a pessoa aumentar o som. O Apple? Agora sim, ele falou. Nós temos o André Appel, que também é do grupo, vai vir aqui para uma das sessões, para 2 sessões, mas ele está agora no Paraná. Bom, enfim, então nós temos esse grupo de pesquisa e a ideia era ter uma rotina de encontros de pesquisa nossos, do grupo, e a gente resolveu dar um outro formato, né? Um formato para a gente, vamos dizer assim, oxigenar o grupo, no sentido de aproveitar para ter a oportunidade de trazer pessoas vindo com temáticas que nos interessam, que a gente gostaria de conhecer um pouco mais. Então, nós estamos convidando alguns expositores, né, que vocês já viram o programa, para tratar de alguns temas que são relevantes do ponto de vista do grupo, né, e também abrir para a participação de outras pessoas que não são do grupo, mas gostariam de conhecer um pouco mais sobre esses temas, participar dessa discussão, pessoas que já têm alguma estrada, que já tem pesquisa acumulada, que possam trazer também suas contribuições, ou porque querem começar a conhecer esse tema, se aproximar disso, se aproximar da nossa pós-graduação, ou se aproximar do grupo de pesquisa, integrar o grupo de pesquisa, porque o conceito de grupo de pesquisa ele não tem uma limitação institucional, né? Um grupo de pesquisa pode ser composto de pessoas de várias instituições, de dentro e fora do Brasil, então isso é uma dinâmica que está aberta. Então, o formato que a gente pensou, e tudo isso vai ser uma tentativa, vai ser uma experimentação, é a gente ter uma parte que seria isso, de ter uma exposição, que seria uma exposição propositiva, de reflexões, e a gente abrir, então, para discussões. A gente vai ter para cada sessão também, uma pessoa do grupo, né, que já tem um acúmulo de pesquisa sobre aquele tema, vai começar como sendo, vamos dizer assim, o interlocutor inicial da apresentação, e aí a gente abre para o debate, o que não impede, evidentemente, a ideia não é ter falas inteiras e depois a intervenção, a qualquer momento, as questões podem ser apresentadas e a gente pode estar discutindo, mas assim no sentido de preparar um pouco, trazer alguma reflexão já
desenvolvida pelo grupo, né? Então, eu quero agradecer também o pessoal que está aí participando à distância. Eu tenho a impressão que, pelo que me foi dito, por esse sistema de YouTube, a gente não tem como abrir para falas das pessoas que estão assistindo, né, Luan? Oi? Não tem essa possibilidade, né? Mas tem um chat que vou até pedir, de repente, para o Miguel ficar atento, depois, se tiver algumas questões que as pessoas queriam colocar, a gente abre depois para questões que sejam mandadas pelo chat do YouTube. Eu vou agora desaparecer aqui, vou botar... Vamos ver se eu consigo aqui. Luan, me ajuda aqui. Vamos ficar só com os slides. Compartilhar isso. Aqui. Aqui. Pronto. Bom. Então, hoje, nós teremos uma... Bom, primeiro deixa eu apresentar de novo aqui, então, a evolução que todos vocês já viram, mas só para lembrar, né? Hoje, então, nós temos uma discussão que é uma discussão de abertura do curso e para discutir o próprio conceito de abertura, né? E a gente vai estar associando essa discussão, nós vamos ter duas exposições hoje propositoras, que é a minha, né, como coordenadora do grupo, coordenadora do curso, e da Anne, que está fazendo pós-doutorado aqui com a gente, que vai fazer também uma introdução sobre a discussão do comum e como é que essa discussão faz interface com a questão da ciência aberta, e na própria exposição a gente vai justificando um pouco, explicando por quê, qual é a relação que a gente vê, né? E, de novo, né, como é diálogo de pesquisa, a gente pode muitas vezes trazer muito mais indagações do que respostas, enfim, a ideia é a gente acumulando isso. Depois a gente vai ter uma discussão sobre comunicação científica e publicação aberta. Está invertido, você tem razão. Esse programa aí é antigo. Porque o Sérgio teve um problema e ele pediu para inverter, e esse aqui eu já inverti depois, eu não inverti aqui. Então, obrigada, Bia. Então, na próxima, na verdade, vai ser o Sérgio Amadeu, que eu acho que vários de vocês conhecem, da Federal do ABC, onde ele vai estar discutindo produção colaborativa do conhecimento em debate, e depois eu vou entrar aqui talvez logo no site. Será que vai dar certo, Miguel? Vai, né? Deixa eu ver. No link. Foi. Vocês vão ver que esse programa, na verdade, é um programa resumido. Aqui no site nosso tem um programa um pouco mais detalhado em dois sentidos. Algumas referências de leitura, né, sugeridas pelos próprios membros do grupo, ou por quem está fazendo a exposição. Então, aqui a gente já tem várias sugestões de leitura. Esse livro aqui, inclusive, eu tenho uns aí, eu vou trazer depois para vocês darem uma olhada, mas também tem acesso, ele está todo disponível em formato digital, tem vários outros textos sobre a discussão do comum. O próximo, então, é produção colaborativa em debate, que o Sérgio ele sugeriu a leitura de um primeiro capítulo desse livro do Laval e do Dardot sobre o comum, está em espanhol, e a gente colocou aqui num drive para vocês. Ele fez uma cópia, fez a gentileza dele fazer uma cópia e mandar para a gente, e vocês podem acessar aqui. E tem outras referências aqui que foram sugeridas, eu acho que todos eu não sei, mas o Soderbergh, por exemplo, tem em formato digital, enfim. Mas a sugestão de leitura do Sérgio é a primeira. E quem vai fazer a interlocução, né, pela parte do grupo com o Sérgio é a Bia Martins, né? O André, eu não sei se eu coloquei errado, se era aqui ou se era na Ciência Cidadã, mas enfim. André Brasil, Bia que está fazendo uma pesquisa sobre hackerspace, André que está fazendo uma pesquisa sobre gamificação e ciência cidadã. Depois, sim, a gente tem comunicação científica e publicação aberta, aí vocês vão ver que a gente estende bastante esse conceito
do acesso aberto, e a gente está chamando a Simone Weitzel aqui, da Unirio, que vários de vocês conhecem, e temos várias pessoas no grupo, e pessoas do programa, né, que fazem muita interlocução no grupo, que aqui, esse é um tema que neste programa é muito tratado, né, o que não, e nem por isso a gente continua deixando de ter frentes e frentes de pesquisa cada vez mais sobre esse tema. Então, o André Appel, que está fazendo um doutorado conosco, exatamente sobre essas novas formas de publicação aberta, o Rodrigo Duarte, que entrou agora para o doutorado, que, pelo que eu estou entendendo, está interessado nas métricas, mas ele está aí aprofundando ainda, definindo melhor, o Fábio Gouveia, que é professor daqui, que trabalha exatamente com as altimetrias, e a Yara, que é doutoranda, está aqui, que está trabalhando também, é orientanda do Fábio, está trabalhando com essa questão das altimetrias e olhando, pelo que eu me lembro, especialmente a posição dos países em desenvolvimento nessa discussão, que é um olhar bastante diferente, né? Interessante para a gente refletir. Depois, então, nós temos um tema que nós, na verdade, temos, está faltando a bibliografia aqui, visualização de dados na ciência aberta e na ciência cidadã. A convidada é a Marina Boechat, que terminou o doutorado aqui na ECO já há um tempo, está na França, mas conseguimos ajustar na agenda que ela vai estar no Brasil exatamente nessa semana e vai fazer uma apresentação para a gente. E o Wesley, que é doutorando nosso, que está fazendo exatamente sobre essa questão dos dados espaciais, as novas infraestruturas de dados georreferenciados abertos e a relação disso com a ciência cidadã. Faltando a gente colocar algumas referências, eu acho que a Marina, inclusive, vai sugerir, inclusive a própria tese de doutorado dela, que está disponível online. Regimes emergentes de apropriação do conhecimento, onde a gente vai tratar da questão da propriedade intelectual, mas também das licenças alternativas, e uma discussão que a gente está, das novas institucionalidades de proteção, do que a gente está chamando desse comum, que é o Alan Rocha, que é professor da Federal Rural e também é professor do PPED, do Programa de Políticas Públicas e Desenvolvimento aqui da UFRJ. A gente tem feito muito intercâmbio, temos alunos daqui que vão fazer disciplinas com o Alan lá, e o Paulo Guanais, que recém entrou aqui no doutorado da Fiocruz, que está começando uma pesquisa nesse campo, né, sobre os novos regimes de propriedade de direito de autor e as publicações científicas abertas, e a Bia, de novo, que fez o doutorado dela sobre esse tema, tem um livro dela sobre esse tema, também vai fazer uma interlocução aí. Depois... Oi? Eu estou permitindo essa... isso eu não sei fazer. Como é que a gente faz isso? Eu não sei, só chamando o... Eu tentei colar o link aqui para o pessoal, mas não está deixando. Espera aí. Chamar o André? Espera aí, mostrar para todos. Deixa eu ver se é isso. Vê se vai agora. Vê se vai agora. Deixa eu ver só o delay. Bom, eu vou continuando aqui, tá, Miguel? Ciência cidadã e laboratórios cidadãos também, a gente tem N referências, inclusive, nós estamos concluindo uma pesquisa agora. Deixa eu ver se funcionar, isso está se... Senão a gente pede a Ilse dar uma chamada lá. Que a gente está... Certamente a gente vai estar falando disso ao longo desse curso, que é uma pesquisação que a gente está concluindo no município de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. E quem vai vir falar é também um membro do grupo, que é o Henrique Parra, da Universidade Federal do Estado de São Paulo, que também está fazendo um pós-doutorado com a gente aqui, e ele vai ser... E aí temos vários interlocutores, está faltando completar aqui no programa. Depois nós temos a questão dos dados científicos abertos, que é um tema importantíssimo, que vem sendo aprofundado e trazendo milhões de questões novas, e o nosso expositor é o Luiz Fernando Saião, da CNEM, que tem pesquisa nessa área, né? E a Vanessa Jorge, que é doutoranda aqui também, que está trabalhando sobre essa questão especificamente na área da saúde, das doenças emergenciais, é assim que se fala, né? E a gente vai convidar também, não está aqui, mas que acabou de ser credenciada para o programa como professora, a Luana, que foi orientanda do Saião
e que agora é professora nossa aqui, eu tenho que convidá-la para aqui nessa sessão. Depois, um tema que, na verdade, no grupo, não tem ninguém pesquisando, mas a gente tem começando uma iniciativa desse tipo aqui, principalmente o professor Ricardo Pimenta, que já está me propondo a gente fazer coisas nessa área, etc., que é ciência aberta e humanidades digitais. O campo das humanidades digitais é um campo que está se desenvolvendo imensamente, que tem relações muito fortes com essa discussão da ciência aberta, e a gente está trazendo o Luiz Antônio Coelho Ferla, também da Unifesp, que é da História, mas que vem trabalhando especificamente nesse tema, e que tem uma associação, participa de uma associação, enfim. Ele vai ser e quem a gente propôs para fazer a interlocução foi o próprio Ricardo, porque aqui no programa é quem mais tem já algum tipo de acúmulo nisso, está começando, inclusive, um pós-doutorado sobre isso. E é isso, e dia 22 a gente espera terminar com um brinde, um happy hour, que a gente saia daqui e vá continuar a conversa aí, que não quer dizer que em outras segundas-feiras, quem quiser sair e continuar no shopping, será super bem-vindo. Bom, então vamos voltar aqui. Como é que está aí o... Só continua na minha. Não, mas eu falei para o pessoal entrar no site da Link. Pois é, mas tem os slides agora. Não, ele não viu, foi o... entendi. Tá, então, peraí. Agora, como é que eu volto para lá? Eu não sei como é que eu volto. Não, tá bom. Tá, mas agora eu preciso voltar. Não, você pode chegar no PDF. Tá, verdade, pronto. Acabou. Tá. Falando em humanidades digitais, né? Estou precisando fazer uma... Peraí, gente, acho que está com som esse troço. Bom. Então, hoje, a gente, como eu disse, a gente está propondo a discussão sobre... Na verdade, esse é o nosso ponto de vista, né? Eu sempre digo, quando a gente monta um curso, né, a gente, na verdade, tem uma hipótese. Não é à toa que a gente escolheu esses temas, não é à toa que a gente escolheu esse título, né? A gente parte da questão de que esses três eixos são três eixos de interpretação, na verdade, da ciência aberta, da ciência cidadã e do que a gente chama, e não baseado em autores, né, que depois a gente vai estar falando disso, do que a gente está chamando da ciência comum, né? Enfim, a Anne depois vai entrar um pouco mais sobre isso, né? Então, a gente vai ver que, ao discutir cada um desses eixos, a gente vai ver que existe na verdade, o nosso ponto de vista é que a gente tem que partir da ideia da ciência aberta, a nossa proposta, que é um conceito interessante, enfim, para a ideia de uma ciência comum, que a gente considera que é uma perspectiva mais abrangente, né, e que, de forma nenhuma, escanteia a outra, mas tem ela acrescenta, vamos dizer assim, uma abordagem que a gente considera importante, né? Inclusive, nós vamos ter um seminário, só ainda nos informes, né? No dia 6 de abril, depois eu manda para o e-mail de vocês, que a gente tem já, que é a apresentação dos resultados dessa pesquisa em Ubatuba, que eu já mencionei, e vai ter uma sessão à tarde falando da perspectiva latino-americana sobre essa discussão, que se chama exatamente da ciência aberta à ciência comum, por um outro desenvolvimento, né? Então, a questão aí é que a gente acha que, para repensar, né, estilos de desenvolvimento, essa questão do conhecimento, das formas de produção e compartilhamento do conhecimento, os regimes do conhecimento, os regimes de informação, tem tudo a ver com as formas de abordagens de desenvolvimento. Enfim, então, quais são as questões e aí esse livrinho verde que eu mencionei, eu vou trazer depois do intervalo, a gente vai fazendo meio um intervalinho. Quais são os dois eixos que a gente identifica como são dois eixos principais que estabelecem a relação entre esses três elementos, da ciência aberta, ciência cidadã e ciência comum?
né? Por um lado, a gente identifica que essa discussão, ela se projeta, sobretudo a partir dos anos 2000, em função do acirramento e da exposição de uma contradição que a gente acha que marca o período, o chamado capitalismo contemporâneo, né? Que alguns chamam de capitalismo digital, informacional, cognitivo, era do conhecimento, enfim, né? Por um lado, a gente tem formas novas de produção e circulação da informação e do conhecimento. A gente tem uma base técnica hoje que permite um rápido compartilhamento e uma produção colaborativa, o que permite, né, uma socialização da informação e do conhecimento, da informação, talvez mais do que o conhecimento, porque nós estamos entendendo a informação como conhecimento codificado, ou seja, aquele conhecimento que é passível de ser comunicado à distância, né? A gente não transfere conhecimento, mas a gente comunica, versus, ao mesmo tempo, já, sim, desde os fins do século passado, uma tentativa de criar uma escassez artificial disso que é considerado inesgotável e não rival, que é informação, conhecimento, cultura, etc., né? Que dá lugar a uma tendência inversa, que é a da privatização. Isso vem sendo objeto de pesquisa nossa no Link já há muito tempo, né? Que é exatamente ver como é que se esses dois eixos, na verdade, eles são contraditórios, se eles são complementares, e como é que eles convivem e em que direção, eventualmente, nós podemos estar indo nessa contradição. E a gente acha que essa é uma contradição que tem uma centralidade hoje no capitalismo contemporâneo, né? Ela não é uma coisa secundária, é um elemento que diz respeito às formas de produção e acumulação de valor, assim como as formas de participação e construção das democracias e dos tipos de democracia que a gente está pensando, né? E é nesse cenário que quer dizer, esse, portanto, é um eixo, vamos dizer assim, é um dos antecedentes que a gente identifica, que dá lugar, que abre espaço para que essa discussão e esse movimento, que, de novo, a gente vai tratar esse tema da ciência aberta como um movimento social, na verdade, tem lugar. E o outro eixo é que o próprio significado de ciência aberta também está em discussão, né? Na verdade, não se trata simplesmente de socializar a informação versus a privatização. Tem um outro eixo de discussão que cada vez mais se coloca relevante e central também para responder às questões contemporâneas, né? Principalmente os problemas que vão dos problemas ambientais, sociais, os chamados problemas globais, que é o que se entende por ciência aberta, o que se entende por abertura, na verdade, né? Para que ciência aberta e para quem, né? Então, e esse é um dos pontos que a gente está propondo hoje de discussão, é que a gente acha que esses dois eixos significam diferentes formas de entender o termo apropriação, que, aliás, isso começou a ser discutido na última reunião do grupo, né? E esse foi um tema que surgiu. Que apropriação, o que se entende por apropriação, e diferentes entendimentos sobre o conceito de abertura, né? A apropriação, ela pode ser entendida aqui no primeiro eixo, no eixo da socialização da informação versus privatização, como algo que é tornar algo considerado sem dono para si, ou seja, transformar algo que aparentemente não tem dono como parte de uma propriedade de alguém ou de alguém, vamos dizer assim. Então, esse é um eixo que coloca a questão da apropriação da informação, do conhecimento da ciência como um bem, né? É a disputa da mercantilização ou não da informação e do conhecimento científico. O outro eixo que a gente pode entender do termo apropriação, que tem a ver com essa segunda dimensão, que é o próprio significado de abertura, que é abertura para quem é ciência aberta, né, para quem é a ciência, na verdade,
está mais vinculada à ideia, ao termo da apropriação social e cultural, ou seja, a apropriação que dá sentido a um novo tipo de protagonismo, né, de grupos sociais que estão à margem, né, dessas dinâmicas e que, de algum modo, se apropriam para se tornarem protagonistas também dessas formas de produção de conhecimento. Ou seja, a apropriação como parte do processo de mudança cultural, né? Vou botar assim, senão eu vou ficar fixado. A apropriação cultural, ela também pode ter um eixo negativo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma apropriação cultural fora de uso, fora de um determinado contexto, né? Então, por exemplo, teve até uma discussão agora sobre o uso do turbante, não o uso do turbante de mulheres negras, mulheres brancas, se isso é uma apropriação negativa ou positiva, né? Se você, por exemplo, se aproxima de comunidades, ou se você se aproxima de comunidades tradicionais e você se apropria e mercantiliza, né, a sua produção cultural, enfim, e tirando daquele contexto onde aquilo foi produzido, então tem um sentido também de apropriação negativa. E aí a nossa questão é que, na verdade, esses diferentes significados de apropriação, eles se expressam nesse tema e nesse movimento pela ciência aberta, né? Isso de novo, tem coisas que a gente vai estar apontando hoje nessa primeira sessão, que eu nem estou chamando de aula, mas de sessão, mas que a gente vai aprofundando e vai desdobrando ao longo das outras sessões. Então, assim, nem tudo a gente vai esgotar hoje nessa discussão. Assim, na discussão de hoje, né? Assim como o termo abertura também é um termo, vamos dizer, que está em disputa de significados, do que seja abertura, o que é considerado uma ciência aberta, e isso eu vou falar mais para frente um pouquinho. Né? Então, pegando o primeiro eixo, da propriedade intelectual, né, e quem já fez curso comigo já conhece essa discussão, o que a gente observa é que, desde os anos 80, a gente tem um fortalecimento desses regimes de propriedade intelectual. Se fala de um surto patrimonialista. Essa ideia da privatização, ela antes não alcançava tão fortemente o conhecimento, a informação, a cultura, né, que ficavam, de certa forma, né, mais protegidos de fora dessas formas de apropriação privada, sobretudo a partir do acordo da Organização Mundial do Comércio, o acordo TRIPS, né, a fazer parte, né, a extensão dos direitos de propriedade vai se alargando para esses chamados bens intangíveis. Né? E isso, evidentemente, tem uma explicação, né, pelo fato da nova centralidade, né, que informação, conhecimento e cultura passam a ter nos regimes de produção e apropriação do valor. Né? Alguns autores vão dizer o seguinte, com os quais, na verdade, eu concordo, né? Vão dizer que, na verdade, esse surto patrimonialista ele foi uma reação às transgressões que já estavam começando a se fazer no campo do compartilhamento e da socialização da informação e da cultura. Ou seja, se isso antes era uma coisa periférica, né, eu sempre cito a história da Xerox, né, que todo mundo aqui, pelo menos os mais velhos, né, a gente ia para tirar Xerox, podia tirar de um livro inteiro, não havia problema e tal, depois isso começou a ser criminalizado, assim como copiar, baixar músicas, etc., isso também, num certo momento, começou a ser criminalizado. Na verdade, isso foi uma reação a essas novas formas, né, de circulação da informação e num momento em que esses bens passaram a ser tão importantes na cadeia de geração de valor. Então, para um conjunto de autores, esse surto patrimonialista já é uma resposta, uma reação vamos dizer assim, a novas formas mais alargadas de produção da informação e do conhecimento. Por que isso é importante? Porque quando a gente for discutir o tema do comum, né, esse é um tema que vai essa questão, né, do que na verdade provoca o que vai ter uma relevância. Eu não vou aqui adentrar nisso, porque a gente deixa para a segunda parte aí da discussão, né?
Bom, e aí, evidentemente, que tem todo um argumento, né, uma lógica que é vendida com esses novos regimes, de que o autor ou o criador ele precisa ser remunerado, inclusive, financeiramente. Então, as novas formas de direito autoral, de propriedade intelectual, são formas de remunerar o criador. E aí tem toda uma discussão também sobre isso, que, na verdade, o criador, o autor, né, é muito pouco remunerado por essas formas de propriedade intelectual, porque tem um conjunto de intermediários aí, que são os editores, que são as gravadoras, que são as próprias empresas, quando contratam pessoas que vão desenvolver pesquisa e desenvolvimento, etc., e que o autor, na verdade, ou o criador ou o inovador, pessoalmente, tem pouca retribuição monetária, e acaba que, inclusive, o seu reconhecimento, né, a sua reputação, como autor, ela é bloqueada. Todo mundo sabe que quando a gente publica, por exemplo, uma revista que o acesso é muito caro, né, na verdade, aquilo vira uma coisa morta ali, porque as pessoas deixam de fazer muito menos acesso, o teu trabalho é muito menos divulgado do que se tivesse numa plataforma. Então, a discussão é que, na verdade, isso faz parte, e a gente não vai entrar muito nisso hoje, mas isso é uma das coisas tratadas nos cursos que a gente dá aqui, que é um chamado capitalismo rentista, ou seja, não produz, mas vive da renda de quem produz, né? Uma outra discussão é a relação entre propriedade intelectual e patente, sobretudo, e inovação. Todo um discurso que diz, olha, propriedade intelectual como um indicador, uma métrica de um país ou uma empresa ser mais ou menos inovadora, né? Isso também estudos mostram que, historicamente, os países mais inovadores foram aqueles que, em determinado momento, esses regimes eram mais flexíveis, né? E que a propriedade intelectual ela veio se afirmar nesses países, como foi o caso da indústria farmacêutica na Alemanha e por aí vai, depois que esses países se afirmaram como estando na dianteira da produção do conhecimento naquela determinada área. Então, a propriedade intelectual veio muito mais para cristalizar posições de liderança numa determinada área do que propriamente de incentivar a inovação. E aí, hoje, tem toda uma discussão sobre inovação aberta, enfim, que tenta ser uma contrapartida a essa ideia da propriedade intelectual como elemento de inovação. Depois, a inadequação e ineficácia, ou seja, hoje é muito difícil de você proteger, resguardar esses chamados imateriais, porque as ferramentas são exatamente artificiais, né, de causar uma escassez artificial, e você tem várias maneiras, tecnológicas ou não, de bypassar, de correr por fora, e, na verdade, pouco acaba se limitando, tanto que algumas empresas preferem nem patentear e usarem do segredo industrial, porque também sujeito à espionagem, mas porque esse conhecimento, em algum momento, vai se tornar público, né? Portanto, eu já falei, uma outra questão que isso vai afetar diretamente a discussão da ciência aberta é o papel que hoje a produção chamada colaborativa do conhecimento, que vai ser o tema da sessão que vem do Sérgio Amadeu, ela, na verdade, ela é muito mais vantajosa para o paradigma atual de produção, né, e consumo do que o paradigma da propriedade intelectual fechada, que dificulta a circulação e a colaboração coletiva para a produção de conhecimento e de inovação. Então, aí também se colocam agentes que ainda estão presos ao antigo paradigma e aqueles que estão mais conectados com o paradigma que está se colocando como aquele dominante no cenário atual. Bom, esse é um tema que vai abrir um novo campo de lutas e uma nova agenda de direitos, ou seja, essa é uma questão que deixa de ser uma questão de técnicos, de advogados e tal, e mexe diretamente com a vida das pessoas.
seja porque a chamada cultura digital ela já está introjetada, então o hábito de compartilhar, de baixar, de circular, etc., você ser criminalizado por isso, e as novas gerações se ressentem disso extremamente, seja porque isso afeta outras coisas, principalmente naquelas áreas de produção de alimentação, saúde e agricultura, né? Porque eleva os preços desses produtos, e tudo isso afeta fundamentalmente os mais pobres, né? Os segmentos sociais mais pobres e os países mais pobres, né? Então, cria barreiras à inovação, principalmente em áreas que são não consideradas menos relevantes comercialmente, né? Porque aí vai se investir muito mais em pesquisa científica em áreas que rendam patentes vantajosas, né? E não áreas que é chamada doença de pobre, vamos dizer assim, né? Enviesam, portanto, os focos da pesquisa, prejudicam os países em desenvolvimento, né? Prejudicam o livre intercâmbio, não só de informação, mas, inclusive, no caso da agricultura, da biodiversidade, de materiais genéticos, que sempre fizeram parte, né, da evolução, do dinamismo desses setores, né? Bom, então a ciência aberta, esse movimento vem, de certa maneira, uma das ideias é que vem responder a essas barreiras, ou seja, começou a se tornar extremamente não palatável para os cientistas, né, começarem a ter barreiras cada vez mais fortes para a cooperação, que sempre foi, pelo menos desde a chamada ciência moderna, uma prática importante para o avanço da ciência. É você poder compartilhar e você poder trocar, né? O Paul Davies, que até teve no nosso seminário em 2015, não, 14, né? O livro que foi de 2015, acho que o seminário foi de 2014, ele tem um trabalho seminal falando, né, das origens da ciência aberta. Ele vai dizer, olha, essa questão das práticas de colaboração, da livre circulação, também não foi sempre assim, né? Isso se deu principalmente a partir da criação das sociedades científicas, do mecenato em ciência, que fazia, né, mobilizava, se valia também dos alcances do conhecimento científico serem publicizados para aumentar a reputação daqueles que estavam apoiando a atividade científica. Então, antes disso, na verdade, a ciência era considerada segredo, né? Então, isso também não é... A ciência sempre foi assim, esses ideais do compartilhamento e da abertura é uma coisa relativamente recente que coincide com a chamada ciência moderna. Mas, enfim, de qualquer maneira, se vale, né, da ideia de que a ciência, o movimento para a ciência aberta, vem resgatar os chamados ideais originais da ciência. Esse acrônimo KUDOS, né, que em inglês é Kudos, prestígio, com K, ele é muito resgatado pelo pessoal que começou o movimento pela ciência aberta, porque fala dos ideários da ciência que deveriam ser resgatados, o C de comunismo, no sentido de que o conhecimento é um bem comum, o U de universalismo, né, que é o caráter impessoal da ciência, independente do lugar, né, a ideia do desinteresse, né, quer dizer, a ciência ela não deve estar vinculada apenas a um uso instrumental imediato, a ideia que depois, mais recente, de originalidade, e a ideia do ceticismo, ou seja, que a ciência ela deve ter um julgamento, uma avaliação, né? Então, portanto, esses seriam os valores ideais da ciência que uma certa geração, primeira geração do movimento pela ciência aberta, procurou resgatar, né? Ao mesmo tempo, alguns dizem, olha, mas não é só isso, né? Na verdade, esse movimento está profundamente marcado pela chamada cultura livre digital, né? O movimento do software livre, o movimento hacker, e o movimento do software livre principalmente, ainda que dentro do próprio movimento do software livre você tenha aí questões que atravessam também e que mostram que esse movimento
tem também seus conflitos, seus antagonismos, né? Por um lado, você tem o open source, que é o código aberto, e, por outro lado, você tem o software livre, que é o free software. Então, para a ideia do aberto, no sentido de que dá maior produtividade ao desenvolvimento de novos softwares, e o outro se coloca como um movimento social pela liberdade das várias possibilidades de uso que, na verdade, marcam a própria ciência aberta, que é que eles chamam das 4 liberdades, que é modificar, executar, copiar e distribuir livremente o software, né? Também foi uma reação, né, que os produtores de software tinham essa cultura do compartilhamento, com esses mecanismos de proteção se sentiram profundamente atingidos, e isso deu lugar a esse movimento que contaminou profundamente o mundo da ciência, né? Então, o movimento da ciência aberta, e aí uso o termo aberto, mas a gente poderia dizer que talvez muito mais voltado para a ideia de liberdade do que da abertura do código, que seria uma abordagem um pouco mais limitada, é a ideia de que o conhecimento científico deve ser livre para as pessoas usarem, reutilizarem e distribuírem à vontade, né? E, diga. Mas esse conceito de ciência aberta tem algum referencial teórico, algum autor de referência que aborda dessa forma? Porque o Chesbrough me parece que não observa o conceito de ciência aberta exatamente nesses termos. Não sei se eu estou enganada. Queria saber se... Esse, vamos dizer assim, é o termo geral que foi adotado pela Open Knowledge, né, na Open Knowledge Foundation, que não é mais Foundation, agora é só Open Knowledge, né, e que... Não, acho que não tem nome nenhum, é só Open Knowledge. Né. Se chamava Foundation, mas eu acho que por algum motivo que capitaneou um pouco essa discussão. Mas, sim, eu acho que se você fizer uma resenha, e tem trabalhos que já fizeram isso, uma resenha sobre as várias definições de ciência aberta, aí a gente vai ver daqui a pouco por quê, porque, na verdade, ela é um movimento de movimentos, é assim que a gente caracteriza, né? Ela vai, de acordo com as visões, os interesses, as ênfases, ela vai ganhando contornos diferentes. Mas, assim, em linhas gerais, é isso que vem, inclusive, um pouco perpassando os vários eixos, né? Que se diz que ciência aberta é um termo guarda-chuva, que abrange diferentes práticas, né? Mas, enfim, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode trazer aqui para a discussão, né? Que outras definições, acho que é uma bela provocação, que outras definições de ciência aberta a gente pode encontrar que estão em conflito entre si, e qual é aquela que, de algum modo, está prevalecendo, de algum modo. Prevalecer não significa excluir as demais, mas que vem sendo mais comumente adotada. Então, bem-vindo quem quiser trazer exemplos de outras definições. Acho que a gente podia até criar um grupo, né, do pessoal aqui para a gente começar a compartilhar material. Tem uma coleção de definições. Exato. Da Royal Institute, da USCB, né, de autores, enfim. Bom, fundamentalmente, aí a gente está falando como a motivação, né, que, de algum modo, justificaria esse movimento, é o seguinte: a ciência aberta ela é importante para aumentar os estoques de conhecimento público, principalmente aqueles, isso é um argumento muito forte, financiadas com recursos públicos. Então, se a sociedade já paga para aquela pesquisa ser realizada, por que ela vai pagar de novo para ter acesso numa revista ou numa patente, etc. Né? E por que isso é importante? Lá para o terceiro item. Porque isso traz também um maior retorno social dos investimentos em ciência e tecnologia. No momento em que você aumenta esse estoque de conhecimento público, os usos possíveis disso, inclusive para fins de interesse social, inclusive econômicos, são muito maiores. E aí entra a questão da velocidade. Será que isso seria um impeditivo, né, os mecanismos de proteção? Às vezes é um impeditivo e às vezes é um impeditivo no tempo. Ou seja, o tempo de circulação hoje é um elemento fundamental no próprio regime capitalista, ou seja, é uma contradição você limitar
a velocidade e o alcance da circulação da informação do conhecimento, quanto você hoje tem toda uma base técnica que permite isso, né? E isso aumenta também a chamada produtividade científica, ou seja, a produção de mais conhecimento é mais possível se você tem mecanismos que compartilhem de maneira mais rápida. E aí a gente vai ver que tem várias estratégias da ciência aberta que vão nessa direção do aumento da produtividade da ciência nela mesma, né? E também da inovação, né? Porque hoje é a discussão, ninguém inova sozinho, né? Hoje o produtor e o usuário, eles estão mais ou menos, não existe mais essa distinção entre produtor e usuário da informação, na verdade é um conjunto de atores em posições diferentes que estão contribuindo, né? Principalmente quando a gente pensa em plataformas de tecnologias da informação, quem está lá na ponta, fazendo uso, também está inovando, também está criando novas coisas, né? Então, essa dinâmica ela é extremamente facilitada por essa abordagem. Então, como eu disse, movimento, a gente entende o movimento pela ciência aberta, a ciência aberta como um movimento de movimentos. O que a gente está querendo dizer com isso? Por um lado, isso, que é o que já mais ou menos, e na verdade essa lista ela cada vez aumenta mais, né? Porque cada coisa dessas, e tudo começou, o movimento começou mais forte no acesso aberto a publicações científicas, isso tem uma razão, né, que a gente já vai entrar nisso, mas que se desdobra hoje, não basta ter o acesso à publicação, está se pensando em novas formas de comunicação científica, chamados cadernos científicos abertos, que foi a tese de doutorado da Anne, né? Publicações abertas, que é a tese de doutorado do André, né? Os dados, não basta só você ter acesso às publicações, mas também aos dados que foram a fonte, né, daqueles dados, que é a tese da Vanessa, né? Não temos ninguém fazendo aqui de ferramentas científicas, mais ou menos, porque o Wesley, quando fala aí das ferramentas de visualização, a gente está falando de ferramentas científicas abertas, né? Mas não só software, como hardware, como protocolos, né? A gente teve aqui uma oficina, um seminário sobre hardware aberto no semestre passado. Ciência cidadã, recursos educacionais abertos, que é uma coisa interessantíssima, que não é só acesso aos cursos online, mas é muito mais do que isso, né? Tinha alguém aí falando que veio da educação, que eu já não esqueci o nome, que é a Márcia. Então, te digo que isso é um eixo, assim, que tem todo um campo. A gente acabou de fazer 2 oficinas no Colégio Pedro II, é bem legal. A gente tem desdobramentos disso no projeto lá em Ubatuba, que tem a ver com essas novas formas de autoformação e de formação, enfim. Para além disso, quando a gente fala que a ciência aberta é um movimento de movimentos, a gente está dizendo também que, e aí eu até digo assim, às vezes colocar movimento social pode até limitar um pouco, porque quando a gente fala de um movimento social, a gente está falando de uma certa identidade, tem um caráter identitário, né? O movimento social contra o racismo, ou mesmo o feminismo e tal, sempre tem algo identitário ali por detrás, que é importante num determinado momento histórico, mas que eu acho que é mais do que isso, né? Na verdade, o que a gente vê é um movimento, é um movimento como uma ação coletiva, né? Mas que mobiliza atores e interesses heterogêneos. E isso é que eu acho que caracteriza o movimento da ciência aberta como um movimento de movimentos, né? São pontos de vista distintos e muitas vezes antagônicos, né? Então, tira um pouco esse caráter da homogeneidade ou o caráter identitário do movimento pela ciência aberta, que é coletivo, mas também é plural, né? E tem antagonismos, tem conflitos, e tem diferenças, e tem heterogeneidade. Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante, que eu acho que a gente vem marcando muito os nossos trabalhos de pesquisa com esse olhar, por esse olhar. Um outro aspecto é que olhar a ciência aberta como um movimento, ou seja, como um processo em transformação.
quando eu falei, olha, essa lista aqui, ela não era assim, ela foi aumentando e tende a aumentar, porque as questões vão se tornando mais complexas, né? À medida em que você vai transformando aquilo, um ideário, um valor, uma ideia, em práticas, onde você vai procurando inserir isso nas dinâmicas institucionais, a complexidade das questões, elas aumentam enormemente, né? E aumenta enormemente as questões na agenda. Na agenda política, vamos dizer assim, e na agenda de pesquisa, porque se abrem questões de... Nós estamos construindo, nós estamos num processo de construção, onde você tem um monte de coisa em aberto. Então, esse também é um sentido de abertura que eu acho que é importante a gente considerar. Então, acho que esse é uma perspectiva que nos é muito cara, ou seja, entender a ciência aberta como um movimento de movimentos, né? Bom, eu não vou entrar, eu vou passar rapidamente aqui por alguns desses eixos da discussão disso que se chama o termo guarda-chuva da ciência aberta, e com algumas reflexões no final, para a gente também ter primeiro, assim, ver, porque está todo mundo quietinho, ver se vocês não querem também intervir. Depois, porque eu acho que tem a segunda discussão, que é uma discussão muito rica e que é a discussão sobre o comum, né? Como é que isso se vincula à ideia da ciência aberta. O que fez com que o acesso a publicações científicas, na verdade, foi o eixo principal que começou com a Declaração de Budapeste, de Berlim, de Bethesda, não sei nunca falar isso, o BBB, né? E agora falaram que tem que ter o PPP dos dados, né? Que o Cameron diz, não, o Panton, agora tem que ser PISA e tem que ser, sei lá o quê, para não ser o BBB, ser o PPP dos dados abertos. Bom, primeiro porque, até hoje, na verdade, a publicação científica ainda é um dos eixos mais visíveis, né, de comunicação e de visibilização dos resultados da pesquisa científica, né? O artigo científico está muito em questionamento, mas ainda é o grande eixo de visibilidade, de acesso ao que se produz em ciência, né? De dar visibilidade ao trabalho, de ter acesso aos resultados do que se produz em ciência, né? E é evidente que, como eu falei, tem uma nova agenda, várias inovações sendo tentadas, mas esse ainda é um eixo que, inclusive, nas formas de avaliação, é um eixo central. Quer dizer, é bem avaliado aquele que publica mais e publica mais em revistas que são avaliadas, indexadas, etc. Então, esse é um eixo que é o calcanhar, né, de Aquiles, é um elemento que a comunidade científica, ou as comunidades científicas, tem um enorme apreço em tornar o acesso a esses resultados da maneira mais fácil possível. E, claro, que naquele momento foi um momento de grande elevação dos preços das assinaturas dos periódicos, isso já se sentia aqui nos países, nós já sentíamos a dificuldade das bibliotecas manterem suas assinaturas e tal, mas isso quando começou a atingir mais seriamente os chamados países desenvolvidos, aí, claro, que o poder de reverberação dessa problemática foi muito maior, né? Então, assim, o movimento pela ciência aberta tem como um elemento impulsionador toda... Direto. Você poderia, eu compreendi, privatização e elevação. Por que você poderia detalhar melhor o que seria privatização no primeiro item? A privatização tem a ver com o fato de que as publicações... Exatamente. Né? No momento em que você tem um conhecimento que é público e que financiamento público e que ele depois, o resultado dele vira propriedade de uma editora e você assina contratos leoninos, né? Agora as editoras estão tendo que começar a mudar, porque o movimento já está começando a criar uma pressão para essas editoras. Então tem toda uma discussão sobre novos modelos de negócio. Começassem a prestar atenção nisso, né? E um conjunto de licenças, de imposição de licenças restritivas, né, coisas, porque o formato digital, assim, você tinha um artigo impresso,
né? Você tirava cópia, emprestava e tal, né? De repente, hoje, os e-books, que poderiam ser uma coisa muito mais, facilitar muito mais a circulação, você só pode ler no seu Kindle ou no seu iPad. Como é que você vai emprestar isso? Então, uma mídia que devia facilitar a circulação, se cria artificialmente determinadas barreiras na contracorrente do que os embargos, né? Você hoje não compra mais um software, você aluga, você fica pagando e quando acabou de pagar, pagou, não é seu. É a era chamada que o Jeremy Rifkin chama de a era do acesso, né? Você não detém mais, não compra mais aquilo, você usa quanto você quiser. Não, você tem que se manter endividado, que é outro termo do homem endividado, do Maurício Azarato, uma relação de dependência. Exatamente. Então, eu acho que esse foi um aspecto, e aí a gente, como eu falei, nós vamos ter uma sessão para isso, mas só para levantar algumas questões, né? O que está em jogo hoje? Milhões de coisas que dão, por isso que, apesar de ter sido a primeira bandeira, dizer, olha, tudo já se falou, não, nós estamos começando, porque hoje, em função essa queda de braço, né, dessas formas de pressão, as questões novas estão surgindo. Ou seja, então vamos botar de acesso aberto, mas como é que nós vamos financiar? Né? Quais vão ser os modelos de negócio? O autor paga, tem esse formato, né? O autor paga para publicar, né? Como é que é a questão dos novos critérios, como é que os periódicos e os livros deveriam ser avaliados? O fato de ser acesso aberto deveria contar positivamente? Alguns vão dizer, não, mas isso tudo tem os chamados periódicos, como é que chama, gente? Predatórios, predadores, etc. Porque hoje qualquer um pode publicar, então como é que você avalia a qualidade? Enfim, aí tem um mundo de discussão sobre isso, né? Como é que é a própria produção científica? Quem produz numa Nature deve ser mais avaliado do que alguém que produz numa revista de acesso aberto ou não, né? Como é que toda a questão da avaliação de pares, né? Avaliação aberta, né? Publicação, a relação da publicação dos resultados e a vinculação disso com acesso aos dados. Hoje já não se considera suficiente o acesso ao artigo, mas se quer também o acesso aos dados que informaram aquela pesquisa, né? Enfim, e as N formas que estão sendo experimentadas, testadas, algumas certamente não vão vingar, outras vão se desenvolver, vão depender de uma série de aspectos, que estão um novo campo de experimentação e de pesquisa, né? Sem falar na questão das métricas, que também servem, vamos dizer assim, para criar aspectos de incentivo ou obstáculo à disseminação dessa forma de comunicação científica, né? A mesma coisa os dados de pesquisa, né? A gente está falando, por um lado, um processo onde os dados sempre foram importantes, mas são cada vez mais, de datificação da ciência, né? Mas que, ao mesmo tempo, esses dados, o reuso desses dados impõe também uma certa curadoria, que foi o trabalho, se não me engano, da Luana com o Sayão, né? Como é que se faz a curadoria, a qualidade, como é que se avalia a qualidade desses dados, né? A contradição entre você manter o segredo dos seus dados e o que isso afeta positiva ou negativamente a chamada economia da reputação, porque a gente sabe que o pesquisador não ganha dinheiro, né? Então, o que a gente ganha é a reputação para poder alavancar recursos, não para ficar rico, coitados, mas para poder alavancar para projetos, etc. Então, o que vale mais, né? É você ter, você guardar o segredo para você ter o privilégio da descoberta, ou isso, na verdade, se você abre mais precocemente, né, a tua visibilidade aumenta, né? Que aspectos éticos? Qual o aparato regulatório? Né? E aí começam outras questões que a gente está enfrentando lá, inclusive em Ubatuba, né? Como é que a gente vai integrar dados tão diversos, né? Que dados? Só o dado que é produzido, como no caso lá de Ubatuba, pelas comunidades locais, eles também não deveriam ser considerados? Como é que conversa com dados de instituições de pesquisa e etc.?
Então, assim, tem um mundo de coisas, né? A ciência cidadã é a mesma coisa, né? Quer dizer, tem um elemento da ciência cidadã que a gente chama que é um grande crowdsourcing, ou uma nova big science, ou seja, que é você botar um monte de gente contribuindo, pessoas não especialistas em projetos de pesquisa, mas isso não significa necessariamente que essas pessoas, de fato, vão ter algum tipo de intervenção, influência na pesquisa que está sendo realizada, né? Muitos projetos de ciência cidadã são ciências de você apenas prover dados para uma pesquisa que já está posta, não necessariamente os dados estão abertos, e para uma participação, como diria o nosso querido Antônio Lafuente, participação não é suficiente, né? Porque quando você participa, você está participando em algo já dado, mas é mais a ideia da coprodução, né? A ciência cidadã, a gente vai também aprofundar isso numa sessão específica, né? Que é você abrir o leque de interlocução da ciência com outros, né? Aqui eu botei uns exemplozinhos diferentes aqui, aqui em Ubatuba, aqui o GenSpace, que a gente trouxe lá uma moça também em 2014, os Hackerspace, o garoto ali, tem N, vamos dizer assim, formatos de experimentação e de práticas que se colocam nesse grande espectro da chamada ciência da fora o eBird e outros projetos mais, né, conhecidos. Ferramentas científicas abertas, que é interessantíssimo, para quem não é da área tecnológica, parece assim um grande, mas eu acho que aquele seminário que a gente fez e a relação com o Rafael Pezzi, que escreveu, participou do nosso seminário, foi muito interessante, né? Como é que isso tem um enorme poder, os Arduinos, a impressora 3D, os próprios softwares abertos, etc., como é que isso não só facilita a reprodutibilidade dos experimentos, mas também a possibilidade de você ter inovações em cima daqueles experimentos. Como isso cria também infraestrutura para a ciência cidadã. A gente fez uma experimentação em Ubatuba, que é uma oficina que o pessoal fez para a produção de equipamentos para medição da qualidade da água, ali com os alunos de escola técnica, e como é que isso é um elemento importante para as comunidades locais fazerem um monitoramento, né, da qualidade do ambiente, e isso pode ser um elemento também de influência e participação proativa nas políticas públicas que afetam aquela determinada questão, e por aí vai. Só uma dúvida, o que você entende de ciência cidadã? Participação de pessoas de fora da comunidade científica? Seria isso? O que eu acabei de dizer, eu acho que você tem dois eixos que podem estar dentro desse termo ciência cidadã. Um é esse, é o leigo participar de projetos de pesquisa científica fornecendo dados. Então, por exemplo, tem esse de observação de pássaros. Então, você tem uma plataforma lá online onde os amantes de pássaros distribuídos no mundo inteiro vão alimentar, o Wesley até assistiu essa apresentação, pode comentar um pouquinho, vão alimentar aquela grande base de dados. Isso é considerado, e é o mais tradicionalmente considerado como ciência cidadã, né? Então, vamos abrir a pesquisa para a participação de dados vindo de não especialistas. Tá? No extremo, né, no outro extremo disso, isso é importante, mas no outro extremo disso é mais do que isso. Ou seja, não é simplesmente você colocar o não especialista para prover dados para o seu experimento, mas é o não especialista dialogando com você em cima de questões onde o conhecimento científico e o conhecimento não científico, eles se retroalimentam. Né? Se retroalimentam e, inclusive, trazem a própria recolocação das questões de pesquisa e dos problemas a serem investigados. Né? Então, o que é importante numa dada localidade que se invista em termos de produção de conhecimento, né? E quais são as questões de fundo que estão relacionadas aí. Então, por exemplo, lá, estou citando Ubatuba porque é o experimento que a gente está, né, desenvolvendo agora, você pegar o pessoal do Instituto Oceanográfico da USP e o pessoal caiçara da pesca tradicional, que está lidando ali, conhece profundamente aquele ecossistema, né, e fazer a relação e o diálogo, o confrontamento, muitas vezes, desses saberes,
né? E coproduzir não é só o Caiçara participar no projeto do Instituto Oceanográfico, mas haver, de fato, uma coprodução de conhecimento. Isso é a outra vertente da chamada ciência cidadã. Quer falar alguma coisa? Bom, aí tem várias dimensões que, quando a gente entrar na questão do comum, em cada uma desses eixos de análise, a gente vai ver que é extremamente importante, que envolve desde os valores, práticas, formas de comportamento informais e individuais, com aqueles aspectos mais formais das políticas, dos arranjos institucionais, que afetam desde o nível micro das pessoas, do pesquisador, do grupo, do gestor, etc., até o nível das instituições e até o nível das políticas nacionais, regionais e internacionais. Na verdade, essas dimensões elas estão todas muito imbricadas, né? Porque a gente sabe que muitas vezes as práticas individuais, o pesquisador ele quer compartilhar coisas, mas encontra barreiras na legislação de propriedade intelectual ou na política institucional que a sua instituição adota. Mas o contrário também é real, ou seja, muitas vezes essas políticas institucionais são formais, porque na prática da pesquisa, os pesquisadores e as pessoas eles estão mais interessados em trocar rapidamente. Então, são o que a gente chama, são práticas que estão fora dos radares institucionais, e que vão acontecer e que, muitas vezes, nesse nível, vão subverter muitas dessas institucionalidades postas. Então, na verdade, essas coisas, e cada um desses eixos, a gente vai ver como é que isso tem uma enorme importância, né? Eu não vou falar disso agora, ou seja, as novas institucionalidades, outras institucionalidades, que exatamente são... Tá bem, vou falar rapidinho. A questão a gente está falando só de modificar as instituições que a gente tem, os lugares de produção do conhecimento, a gente está vendo também a produção de novos lugares e novos espaços, né? E isso é que a gente está vendo muito, né? Principalmente quando a gente está vendo esses espaços de experimentação, e muitas vezes, alguns deles, inclusive, acabam se institucionalizando também, né? O movimento maker e hacker, e as nuances entre cada um desses, você tem distintos níveis de autonomia e institucionalização dessas experiências, né? Bom, para finalizar essa primeira parte, então, em síntese, isso está no livro verde, no primeiro capítulo lá meu, ou seja, a gente tem, por um lado, uma vertente mais pragmática da ciência aberta, cujo interesse é fundamentalmente aumentar a velocidade e a produtividade da própria ciência, né? E o que a gente chama de uma vertente mais democrática, ou seja, aumentar a porosidade e interlocução da ciência com outros tipos de saberes, e isso sim a gente acha que tem uma relação direta nas relações entre saber e poder, não só entre ciência e sociedade, mas saber de um modo geral, onde a ciência é uma das matrizes de produção de conhecimento junto a outras, né? Junto a isso, e aí tem todo a gente até pensou em fazer uma sessão só sobre isso, mas aí acabamos isso para ser discutido também ao longo, né? Você tem novas formas de captura, mas quando a gente falar do comum, a gente vai discutir um pouquinho isso. Novos modelos de negócio, novas formas de controle, novas formas de vigilância, que também se valem dessas formas mais abertas de circulação da informação e do conhecimento, né? Então, a discussão mas por isso vamos fechar, ou vamos criar formas que façam com que essas tendências, essas vertentes, essas forças, elas sejam contrapostas, né? Então, tem gente que acha, olha, isso, na verdade, é extremamente naif, né? Como é que é? Extremamente português, hein? Ingênuo. É extremamente ingênuo quem está propondo isso, porque isso aí, na verdade,
Olha aí as plataformas, as mídias sociais, isso tudo vira os grandes algoritmos, os grandes bancos de dados, etc. É verdade por um lado, mas nós vamos abrir mão da liberdade de compartilhar e tal, ou vamos buscar fazer com que essas forças desse tipo de apropriação, que foi o primeiro item da nossa discussão, sejam também limitados, né? De que abertura a gente está falando quando está falando de ciência aberta, né? O Antônio Delfante, que teve no nosso seminário, ele nesse artigo, nesse livro verde, ele vai dizer: será que a ciência quer ser aberta mesmo, né? Será que a ciência ela só quer abrir para dentro de si mesma? E os limites entre o dentro e o fora da ciência? A ciência está disposta para esse tipo de abertura, né? A gente só está falando de transpor um meio antigo, no caso, o artigo científico, para adaptá-lo à nova base tecnológica. É, de fato, uma revolução, como alguns dizem, né? Ou a gente está falando de algo que amplia e transcende o campo científico? O campo científico, naquele termo cunhado pelo Pierre Bourdieu, né? Que é o campo dos cientistas. Será que, quando a gente está falando de ciência aberta, a gente está falando algo estrito a esse campo? Né? Ou a gente está falando de fazer ciência, ou até indagar o que é ciência? Né? Qual é o conceito de ciência? Porque também tem uma disputa sobre a própria definição do que seja ciência. Né? É interessante também verificar em que medida a tecnologia leva a essa ciência aberta, em comparação em filosofia aberta e a medida da tecnologia que impulsiona essa ciência aberta. Na verdade, a tecnologia, como construção social, ela não é algo que paira acima disso, né? Quer dizer, essa é uma das formas de disputa de apropriação também. O meu ponto de vista é que essa base técnica, ela está em disputa. E ela não é dada a ser assim ou ser assado. Intrinsecamente, para sempre, para ela ser democratizante ou ser controladora e vigilante. Então, a gente, na verdade, cada eixo desses que eu apresentei, né, que não sou eu, enfim, que é o que já se consagrou, mas está mudando, né, os grandes eixos da discussão da ciência aberta, coloca níveis de abertura distintos. Né? A abertura das fontes, do material primário, os cadernos abertos, a abertura do processo, né? Aberto, a abertura das ferramentas. A ciência cidadã é a abertura da verdade ou a sociedade invadindo o campo da ciência. Né? Então, essa discussão, esse termo da abertura, e o que é a abertura num determinado contexto e num outro inteiramente diferente. Né? Esse é das questões que esse projeto faz parte, não mencionei, enfim, de uma rede internacional que está discutindo o papel da ciência aberta nas agendas de desenvolvimento. Essa é uma das questões desse projeto. Qual é o significado do termo abertura em diferentes contextos socioterritoriais? Um experimento que está sendo feito lá na África do Sul, que é um dos projetos, que é o uso dos conhecimentos tradicionais para adaptação à mudança climática. Essa é a pesquisa que está sendo feita lá. Né? A ideia de ciência aberta é a mesma do projeto que a gente está desenvolvendo aqui no litoral norte de São Paulo, né? com outras questões e com outras culturas e outras comunidades. Enfim, para dizer que por isso que é diálogo, por isso que é pesquisa e por isso que a gente está convidando aí para essa reflexão que tem várias possibilidades. A minha proposta é a gente fazer um intervalinho agora, o pessoal que está, se ainda tiver gente assistindo, tem 16 espectadores. Gente, vai tomar um cafezinho, que daqui a pouco a gente volta.